Galera, tranquilo, numa boa. Eu quero falar hoje sobre os zumbis. Que zumbis? Eu quero falar sobre a volta dos antivacinas. Em homenagem absolutamente a eles, eu faço esse vídeo após terminar de ler o meu amigo Peter Burke. Em homenagem a eles. Não é uma resenha, tá? Mas, evidentemente, que muito, né, de influência, porque eu estou falando após a leitura. Muito interessante. Pois bem, quero falar hoje, em homenagem aos zumbis, eu quero falar hoje sobre a ignorância. Nós aprendemos desde sempre que saber é poder, que nós devemos nos vincular aos saberes, o que é uma verdade. Mas esquecemos que tanto o saber quanto o não saber tem um peso violento. E aqui eu quero pegar o saber e o não saber do ponto de vista da sociologia da ciência política, tá? Então vejam que os dois têm um peso muito forte nas decisões, todas as decisões. Muito bem, nós, de certa forma, precisamos escolher o que não vamos saber. Parece estranho, né? Mas nós escolhemos o que não vamos saber. Vou dar alguns exemplos. Existem não saberes que nos são impostos. Existem não saberes que nós impomos aos outros. Existem não saberes que nós esquecemos, porque passou o tempo e a gente esqueceu o que sabia, agora é um não saber, pelo menos um não saber consciente. Exemplos: um não saber imposto. Por exemplo, a minha religião é tão boa que a do outro é demoníaca. Por isso, eu impeço os meus familiares, os meus filhos, as minhas pessoas, eu não deixo que eles entrem em contato com essa religião. Eles precisam não saber, né? Castigo o meu filho caso tenha um amigo que frequente aquela religião. Eu, por exemplo, um capitalista de carteirinha, né? Um capitalista classe média, né? Eu tenho tanto horror ao comunismo que eu não deixo ninguém ler sobre o comunismo, aprender sobre o comunismo. E puno sempre que possível alguém que leia, estude e comente comunismo. Eu estou me impondo. Eu posso me autoimpor. Vou usar os dois exemplos. Mesma coisa. Eu não consigo, eu me imponho não ter conhecimento, manter-me ignorante em relação àquela religião que eu me sinto agredido por ela. Portanto, eu não quero, eu afasto. Da mesma forma, eu nunca vou ler Karl Marx, eu me imponho a uma ordem de afastamento, né, de conhecimentos que me lembrem que existe o comunismo. Eu não quero. Então aqui, ou eu imponho o outro, ou eu me imponho a mim mesmo. Curioso, né? Existe aquela ignorância por esquecimento. Eu sabia e esqueci, né? Exemplo: quantas pessoas morreram do Covid? O horror que foi, né? É importante que não se fale mais nisso, que a imprensa não toque mais nisso, que eu não fale sobre isso, a tal ponto que eu já nem me importo mais com esse assunto. E, por consequência, aos meus familiares eu nem comento mais. E talvez alguma criança recém, né, ou nascida pouquinho depois da Covid, durante a Covid, daqui a pouco nem tenha mais ciência disso, porque foi um assunto, abre aspas, esquecido, portanto consciente, no sentido de a consciência não tem acesso.
salvo se alguém lembrar. Percebam que o não saber, portanto, não é algo, a ignorância não é algo simples. Bastante interessante também a gente pensar que o não saber, a ignorância, também tem como fundamento a minha ou as minhas escolhas. Das ignorâncias que tem por aí, quais destas eu vou escolher? Por qual motivo? Pode ser por motivo religioso, pode ser por motivo político e pode ser também pela superexposição de informação. Percebam, a internet, quantas informações traz? As ciências e as notícias e tudo mais, quantos saberes trazem? A tal ponto que não há como, humanamente possível, não há como saber tudo, de tudo, o tempo todo e em grande grau de conhecimento. Não é possível. Então, é preciso escolher. É preciso escolher a quais assuntos eu vou me dedicar e quais outros eu vou deixar no esquecimento. Vou deixar na ignorância. Então, quanto mais me jogam informações, tanto mais eu tenho que escolher a ignorância, porque não cabe em mim tudo. Percebe? Então a ignorância é complicada, é preciso que eu faça escolhas. E se deliberadamente jogarem informações que colidam entre si, quem tem interesse, uma grande empresa, uma grande corporação, um governo, pode ter interesse em fazer com que as informações colidam, que elas colidindo, ou seja, uma desinformação, duas informações colidindo é uma desinformação, faz com que eu tenha que optar ou por estudar o assunto ou por me deixar livre para aceitar o senso comum e dizer qualquer coisa. Outro elemento interessante, percebam como a ignorância tem uma história, ela vai se construindo. Percebam que, se nós conseguirmos destruir as instituições, nós abrimos espaço para a ignorância. Como? Se eu destruo as instituições reguladoras, por exemplo, aquelas que regulam a internet, se eu destruo o STF, aquelas que nos observam do ponto de vista da lei e da Constituição, se nós destruirmos todas as autoridades, se nós conseguirmos contar que as universidades estão cheias de comunistas e de pessoas que querem o nosso mal, que só falam contra a família, contra tudo, essa universidade é um horror. Se nós conseguirmos destruir todas essas instituições, tanto mais a ignorância pode se manter. Então percebam que destruir as instituições pode ser, e no caso de destruir as instituições, é uma tentativa de nos deixarmos livres para escolher, livres entre aspas. Me desinformar sobre aquilo que eu quero que desapareça, me desinformar me agrada muito. O livro esse do Peter Burke traz vários exemplos históricos, por isso que eu gostei dele, vários exemplos históricos. Né? Por exemplo, os colonizadores, bem que queriam que os colonizados não soubessem que eram colonizados. Né? Então percebam que existe bastante interesse na desinformação. Portanto, saber é um poder, não saber e forçar o outro a não saber também é um poder. É uma estratégia político-religiosa, enfim, que nós exercemos, né? Então nós estamos a serviço do não saber também. Percebam que, de certa forma, no dia a dia nós fazemos o seguinte cálculo: saber algo, o quanto me custa saber? Quanto tempo, quanto esforço eu preciso? É muito esforço.
E qual resultado real eu vou ter? Muito pouco. Se eu tenho muito esforço aqui para não saber e um resultado final muito pequeno, então eu não vou optar pelo saber. Eu opto pelo não saber. Ao tirar da minha consciência, eu impeço o meu filho de se conscientizar, eu impeço o meu vizinho de se conscientizar. A depender da minha profissão, eu sou professor. O que eu inconscientizo em mim, eu inconscientizo no outro, porque eu vou dar aulas e vou ter que fazer escolhas. E, portanto, não falarei de um monte de coisas que fazem toda a diferença. Não saberes que fazem toda a diferença, que eu deveria saber. Portanto, aos zumbis antivacina, né? A quem estes servem? Este não saber, essa ignorância do óbvio que é a eficiência, eficácia e vantagens da vacina. Quem tem lucro com isso? Qual a vantagem disso? Sinceramente, eu tenho dificuldade de encontrar vantagem para quem. Nem vantagem política, nem econômica. Eu confesso que a minha ignorância, né, eu não consigo ver assim rapidinho para esse vídeo. Afinal de contas, eu só vejo desvantagem. Mas esses zumbis estão aí, motivados por questões político-partidárias, motivados por questões religiosas, por escolhas que têm história. Eles escolhem não saber ou não lembrar das vantagens da vacinação. Cuidado, eu quero dizer, cuidado com aquilo que tu não sabes. Não sabes porque alguém te obrigou a não saber. Não sabes porque tu te auto-obrigou a não saber. Aquilo que tu não tem consciência, não sabes por inconsciência, porque esqueceu. Isso, de certa forma, é uma escolha tua. Portanto, eu gostaria que nós tivéssemos foco nos nossos não saberes também, lançar uma luz ali para poder escolher melhor. Se não dá para saber tudo, vamos não saber aquilo que menos traz prejuízos para nós e para a sociedade. Portanto, abraços ignorantes a todos. Até mais.